A gente gostou bastante, cara, do resultado da enquete, porque, Glauco, ontem a gente chegou 84% dos votos da nossa enquete levaram para Alejandro e Borré juntos, né? A partir, claro, né, da apresentação do Camisa 9 e tudo mais. O Bolívar, que não só sabe tudo, né, de dentro do gramado por já ter jogado futebol, mas também é treinador, né? Atuou 8 anos, né? 8 anos. 8 anos como treinador. A gente, conversando com ele, a gente, entre aspas, desafiou ele a explicar o que dá para fazer com os dois. A Alejandro Borré não só no ataque, mas aí fazer o sistema jogar para os dois. Fazer o sistema ser não só melhorado, mas daqui a pouco em termos de cobertura, em termos de articulação, em termos de meio-campo um pouco mais combativo. Enfim, a gente tem campinhos hoje para vocês e a gente quer mostrar o que o Bolívar entende desse grupo do Pesolano. Tudo contigo, meu capitão. Vamos lá, né? Vai o Bruno colocar para a gente aí, né? A gente até conversou ontem, né? Sobre as formações que a gente poderia utilizar, Borré e Alejandro, que o próprio torcedor, a nossa audiência, escolheu, né? A gente colocou ali no quadro um 4-3-3, né? Jogando com uma linha de 4, com Bruno Gomes na lateral e Bernabé na outra. E a gente jogando com losango, né? Com Vidagra, Paulinho e Alan Rodrigues. Às vezes o lado pode alterar um dos dois. O Alan Patrick sendo o enganche desse time, com Borré e Alejandro na frente, né? E aí, defensivamente, a gente sabe que chega uma hora que vai ter que defender. Na verdade, se transforma numa linha quase num 4-4-2, tá? Ou num 4-3-3. Desce o Alan Patrick, se junta na linha de Paulinho, Vidagra e Alan Rodrigues, e Borré e Alejandro fazem essa primeira marcação, né? Isso a gente sempre tem que considerar que uma hora o Inter vai ter que defender. Ah, Bolívar, mas o lateral da equipe adversária está descendo com a bola e está vindo ao ataque. Quem faz esse primeiro combate? Esse primeiro combate, ele é feito pelo volante do lado. Na verdade, se o lateral esquerdo do adversário estiver descendo, o Paulinho faz o primeiro combate, Vidagra faz a cobertura e Alan Rodrigues fecha do outro lado. Então, isso do mesmo lado, a gente vai ver que o primeiro combate do lateral direito do adversário, ele é um combate do Alan Rodrigues. Ah, mas não é o Bernabé? Não, o Bernabé ele está com o ponta adversário. Então, não tem como ele marcar o lateral. Então, por isso que é uma dança importante dos volantes nessa linha de 3 ali, para esse combate na marcação do lateral, né? Então, passa outra formação para a gente. Deixa eu só te fazer uma pergunta, ô Bolívar. Nessa formação aí, tá? Nesse desenho do losango, o Alan Patrick fica naquela, craque não marca? Ele fica mais livre? Não. Aí, quando estiver defendendo, desce Paulinho abrindo um pouco lá onde ele está para o lado direito, Vidagra e Alan Patrick entra na linha. Fica quase um 4-4-2. Na verdade, antes ele fazia nesse 4-4-2 marcando, o Alan Patrick era junto com Borré ou Valência. Sim, era o lá na frente, adiantado, né? Quando ele era o segundo atacante. Mas com os dois na frente, ele precisa entrar nessa linha. Se alinhar com o Vidagra. Se alinhar junto com o Vidagra, Paulinho e Alan Rodrigues, que se transformam numa linha de 4. Aí precisa fazer. Sim, mas vamos lá. Ele vem até a linha do meio-campo, né? Até. Não vai inventar de ser volante, não. Né? Ele fica ali, compõe a trinca, né? Mas assim, tá? Ali, né? Vamos dizer que esse time vai enfrentar o Flamengo. O Inter vai estar numa linha baixa. Numa linha baixa, o que é uma linha baixa? Os zagueiros do Flamengo jogando lá na linha do meio-campo. Então, na verdade, ele vai ter que descer um pouco mais. É natural, né? É natural que ele vai ter que descer um pouco mais. Então, quem vai fazer o primeiro combate vai ser Borré e Alejandro. Então, isso também, da parte dele, faz que ele tenha uma estratégia técnica de ter a marcação também. Olha só, o Anderson, ele está dizendo o seguinte, eu não entendo qual a mágoa que se tem com o Carboneiro. Estão sempre querendo botar ele no banco. Eu acho que eu sei a resposta, mas quero trazer para vocês. Tá? Bolívar, tu quer começar ou daqui a pouco Deixa eu vocês... só fazer uma nota de rodapé em relação a isso. É uma nota de rodapé levantando a bola para o Bolívar sobre contexto, tá? Porque esse é o primeiro slide sobre possibilidade tática e não o único slide. Então, o que acontece? A discussão que o programa está promovendo através da explicação do Bolívar, né, são as possibilidades
Sim, vai de ser plural escalar isso, exatamente. o Borré e o Alejandro. Exato, Então, exato. ele está explicando quais são as possibilidades para contar com Borré e Alejandro no time como titulares. Perfeito. É perfeito Tá? esse teu detalhe, porque é plural. Esse é o primeiro slide. Mas né? assim, tá? Até para a audiência, para ele participar ainda mais, tá? Eu vou até ir um pouco mais a fundo. Vamos colocar o Carboneiro nesse time aí, aonde o Carboneiro entra aí. Sem tirar Alejandro e sem tirar Borré. Não tem, é lá, é dupla de ataque com alguém, né? Não tem como. É por isso. Ele tem que ou entrar no lugar do Borré ou no lugar do Alejandro. Nesse modelo. Nesse modelo. Nesse modelo. Mas a crítica não se dá só a esse modelo. Eu acho que ele está falando de uma forma genérica, né? Sim. Mas aí, cara, o que eu respondo, tá? E aí tu me ajuda, porque obviamente eu não tenho tanto talento quanto tu. Ele não recompõe. Se tiver que escolher para sair um dos pontas, o que recompõe melhor é o Vitinho. É o Vitinho, exatamente. Então, Mas nesse modelo aí, ó, é sem Carboneiro e sem Vitinho. E sem Vitinho, E sem perfeito. Então, assim, Por não quê? é só o Carboneiro que saiu, saiu o Isso, Vitinho também. saíram os dois pontas. Isso. E por isso que ele diz que quem dá o primeiro combate é o Borré e o Alejandro. Exatamente. Porque os dois vão ter que pegar as duas saídas dos dois zagueiros. Se for pela direita, vai pegar o Alejandro. E assim, se for à esquerda, a vai pegar o Borré. A audiência pode perguntar, tá, Bolívar, mas a gente vai jogar sem ponta. Não. Quantas vezes a gente viu o Paulinho quando jogou e Alan Rodrigues quando jogou, fazendo aquele corredor pelo lado? O tempo todo. Claro. O mapa de calor, a gente estava vendo antes do programa começar aqui, tem um mapa de calor do Alan Rodrigues, por exemplo, com o Abel contra o São Paulo, em que ele parece um ponta direita. E outra. E contra o Bragabu, ponta esquerda. Ponta esquerda. E outra. E assim tu surpreende mais o adversário, porque se tu já tem um ponta lá aberto dos dois lados, a marcação ela já está definida. Esses elementos surpresa, Paulinho e Alan Rodrigues, quando o Inter está atacando, são os elementos surpresa. Porque é os caras que não estão definidos lá. Eles saem de dentro para fora. É diferente dos beiradas que quando jogam, que saem de fora para dentro. Então, essa é uma situação que a gente está passando, só para a nossa audiência entender, algumas das formações que o Inter pode jogar com o Borré e com o Alejandro. Essa é a primeira. E dá para dizer que o Borré também pode estar do outro lado, né? Pode estar na direita ali. Sim, com certeza. Ali é livre deles, né? Com certeza. Tem poucos jogadores que ficam inviabilizados hoje do plantel do Inter nesse plantel. Tava pensando num deles. Óbvio, tem momentos também, mas por característica é o Gustavo Prado. É um jogador difícil de encaixar nesse esquema. Talvez na linha de atacantes, mas é um jogador que não tem exatamente a característica de um atacante central, né? É um jogador puramente de lado. E não teria condição, obviamente, de marcação para fazer a função dos volantes laterais. Né? Não, tu abriu... Mas tem esse cenário, Não, mas tu imagina nesse cenário, tá? Esse cenário, ele parece retrancado, mas eu não enxergo ele defensivo. Eu não enxergo esse cenário defensivo, porque o Paulinho é um cara que se movimenta muito na zona de ataque e o Rodrigues também. Lembrando, a gente acabou de falar que ele já jogou o Alan Rodrigues tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. A gente botou ele do lado esquerdo ali como... Eu vou, claro, o torcedor, por favor, parcimônia, tá? Mas essa lógica aí a gente já viu, por exemplo, no lugar do Vijagra, Rodrigo Dourado, no lugar do Paulinho, o Edenilson, no lugar do Alan Rodrigues, o Patrick Choco, no lugar do Alan Patrick, o D'Alessandro, e lá na frente, Nico Lopes e Guerreiro. A gente já viu, assim, só para... Por isso que eu estou dizendo, parcimônia, calma, tranquilidade. Estamos falando... Só uma referência... Referência tática, né? Exatamente. E aí histórica, assim, para ter uma ideia. Só para ter uma aproximação da ideia do conceito. E não Ctrl-C, Ctrl-V, por favor. Nico Lopes, Brião. O que tem o Nico Lopes? Tá bem no Uruguai, né? Seja feliz no Uruguai, Nico Lopes. Tá legal. Aliás, vai fazer dupla com o Rogel agora, né? Sorte pra eles. né? Tá no Nacional do Uruguai. Assim, antes de ir pro próximo, eu acho que o Bolívar vai mostrar mais, né? Seria um modelo, na opinião de vocês, perfeito para usar contra o Flamengo? Tu sabe o que eu falo? Esse modelo, quando fui treinador desses 8 anos, esse é um modelo que tu usa quando tu pega um time que é muito bom por dentro para jogar. Por quê? Tu tem superioridade numérica aí por dentro. Porque geralmente define um time aí que vai jogar contra essa formação, tá? Com 2 volantes e com um meia, tá? Vamos colocar lá 2 volantes entre o Alan Patrick e o meia. Um 4-2-3-1, tá? Vamos definir uma equipe de um 4-2-3-1. O Alan Patrick fica com 2 caras marcando lá, né? Num 4-2 fica 2 e eles ficam com 1.
Eles têm 3 jogadores por dentro. A gente tem 4 jogadores por dentro. Eu ia dizer. E outra, né? Se tu for olhar que se o Borré e o Alejandro dessem um pouquinho mais, tu ainda tem 6 no meio campo. Porque tu fecha ali por dentro. Né? Tu fecha por dentro. É isso, a tendência é... E aí tu obriga o eu lateral acho... a sair, né? Não, Isso. mas o que eu acho que faria, levando em conta os nomes ali, o que eu acho na parte defensiva, porque eu vi isso acontecer desde 2022, acontecer isso, cada um com um jeito um pouquinho diferente, mas muito parecido. Na parte defensiva da recomposição, o cara mais adiantado fica sendo Alan Patrick e todos os outros se movimentam para recompor. Mas com esses nomes ou não? Com esses nomes também. Mas a Ele gente sempre deixa o Alan Patrick na parte defensiva Não, mas aí a solto gente lá não em cima. tem perfil de Alejandro e Borré para fazer isso aí defensivamente. Eram O atacantes mais de lado daí quando fazia isso, né? Eles que se abriam. Exatamente. O Alejandro eu não sei, mas o Borré corre, né? Ele vai atrás dos caras, caça Tu os sabe caras. como tu transforma isso defensivamente, que pode ser uma formação de início para marcar? É. Defensivamente, 1-4-1-3-2. Tu desce o Vidagra, o Alan Patrick desce um pouco mais, entra na linha do... Aí, ó. Como se fosse assim, entendeu? Defensivamente. Isso, aí já, Que é? aí já mudou. 4-1-3-2, é. Não, agora sim. Só que aí. Mas tá. aí tu coloca ali, tipo, marcando, né? Defensivamente marcando. Onde é o Carboneiro? Paulinho e onde é o Vitinho? Alan Rodrigues. Baixo. Baixo, né? Baixo, com uma linha mais baixa. Sim. Então, tu consegue o marcar. 4-3-1-2 daí. 4-1-3-2. Não, Não, tu mas tá botando. o Alan Tira o e o- Vitinho. Não, Não, tira não, o não, Vitinho não. o Carboneiro, Tira o Vitinho e Carboneiro bota e coloca os Paulinho, dois que tá Paulinho e abaixo. Alan Rodrigues, e o Alan isso? Rodrigues. Ele, assim, ó, exatamente como tu tá, tu pode marcar assim, ó. Só Entendi. substituindo os nomes. Aí eles a dão linha uns alta, botes né? lá daí. Isso, Mas aí a linha médio, alta. médio Não, alto. não, não. Aí, tipo assim, ó. É médio alto. Assim Ah, alto. médio alto. Assim tu pode iniciar e assim numa linha abaixo tu pode defender. Também. Sim. Cara, deixa eu só explicar mais uma vez, tá? Em nenhum momento estamos dizendo que esse Nós não vai estamos ser o escalando time. essa equipe, Não estamos é. Nós estamos falando de escalando, tática, galera. né? Até Eu o sei- Viagra tá... Não, é que tem uma Tá galera. escalado ali. É que tem uma galera que até tá, né? Tipo, não pode. Não pode, né? Gente, a gente tá tentando explicar que tipo de formação ele pode fazer a partir das peças que ele tem. Tu sabe o que é bom até pra audiência? Porque quando os Claro. caras falam assim, ó, tá, mas como vai jogar o Borré e o Alejandro? Ah, cara, eu vi na intervenção lá que se fizer essa formação dá pra encaixar. Essa aula, ela é de graça. Na verdade, eu vou dizer o seguinte, ela não é de graça, porque a gente vai te cobrar o like. A gente vai te cobrar só o likezinho, o joinha bacana, que tu pode dar aqui na nossa live, tá? Porque esse agora é o 4132. Esse é o 4-1-3-2. Isso é ofensivamente, tá? Ofensivamente. Defensivamente, pode ser marcado num 4-3-3. Aí cabe Carboneiro e Vitinho, quando tiver sem bola, descer na linha do Vidagra. Aí Alan Patrick desce um pouquinho mais e fica um tripé lá para fazer essa marcação. Então fica num 4-3-3 marcando. Vai muito conforme, tu varia conforme o adversário vem. E tem uma outra coisa, Bolívar, que eu acho importante às vezes, né? Que isso eu tô. É parte da minha militância no debate tático que eu faço em tudo que lugar que eu vou, desde os programas convidados até a Rádio Grenal, e aqui eu vou tentar também. A galera às vezes é muito presa ao conceito do jogo jogado, que eu chamo de noventista, em que posição e função eram equivalentes. Quando tu falava numa posição, tu automaticamente sabia qual era a função. Por exemplo, e tu que jogou nessa posição, lateral faz toda a beirada até a linha de fundo e cruza, sem a bola ele recompõe e defende para não tomar a bola nas costas. Volante. Fim, né? Era isso. Hoje o lateral, via de regra, não faz essa movimentação, começa até por aí. Mas o ponto central é que hoje são todos eles multifunções, todos os jogadores. Então não tem mais como tu definir qual é a função dele com base na posição que ele sai na escalação no papel. Sim. Então tu tá explicando aqui, tanto no modelo anterior como nesse, como poderia funcionar, justamente a partir do princípio de multifunção. Exatamente. Porque, por exemplo, se tu considerar o Carboneiro e o Vitinho como atacantes e fim de papo como era, Não, esquece. não vão marcar, Esquece. não vão recompor. Então, tudo que tu está falando vai por água abaixo. Exatamente. Só que o jogo jogado hoje não é mais assim. Não. Não é... Enfim, o especialista. O cara não é mais especialista. Agora ele é... Não é. E hoje não tem mais, cara. Polivalente. Hoje não existe mais esses
pontas que não ajudam em marcação. Não existe mais isso. Cara, se inverteu tanto os papéis que há anos atrás o lateral marcava o ponta. Hoje não, hoje é o ponta que marca o lateral. Hoje inverteu, Exato. cara. Mas a galera começou a aceitar. Eu lembro que no começo, vocês devem lembrar, que a crítica é porque o cara marca lateral. O D'Alessandro? Não pode marcar lateral. A crítica do D'Alessandro jogar pelo lado, mas aí tira o D'Alessandro do meio e o D'Alessandro tá Vai marcando marcar lateral. E aí o que o Bolívar falou, hoje não tem mais. Hoje não tem mais. E a galera, sobre essa parte, eu sinto assim, majoritariamente já entenderam, por exemplo, que funciona desse jeito, assim como o lateral. Que pararam, já tem uns 3 anos. Eu cansei de ver os caras corneteando o lateral bom que nós tínhamos, os caras já moderno, contemporâneo, apoiando por dentro, e os caras ficavam assim, tipo, corneteando. Não, mas o cara não sabe cruzar. A régua para tu dizer se um lateral era bom ou ruim é se ele sabia ou não cruzar. Tá falando acabou. do René? Não. De discussão futebolística. Mas de discussão assim, tá? futebolística. Tu sabe por que os lateral, até para explicar para a audiência, por que os lateral hoje vão por dentro? Porque Nem os tinha times pensado, jogam com né? 2 pontas. Sim. O ponta faz essa função. Exato, que nem antigamente. Vou pegar um exemplo. Eu sempre, quando eu fazia discussão sobre lateral, vamos voltar aos anos 70. Isso, cara, eu cresci ouvindo essa história, porque eu não era nascido, e depois já adulto, já profissional, já no Inter, já todo mundo conta. Quem é que ficava nos anos 70, depois do treino, treinando cruzamento com bola de areia? Os lateral, cara. E nos anos 70, quem que era o cruzador do Inter? Não me lembro. Valdomiro Vaz Franco. Porque naquele tempo... o lateral era não ia na linha de fundo. Isso, exatamente. Eram os ponteiros que cruzavam. Sim. Então é meio que a gente está revisitando, nesse aspecto, o passado com uma releitura. Então, quer dizer, tem muita semelhança, mas não é igual. Só isso que eu estou dizendo. Tu sabe que vai muito de treinador. O próprio Inter do Roger, tá? Sim. O que os ponta faziam do Inter na época do Roger? Eles fechavam para dentro para deixar os lateral passar. Para passar. Diferente de outros treinadores. O Pesolano gosta que os beirada dele joguem e os laterais vão por dentro. Uhum. E é assim que funciona. Isso vai muito de técnico, né? Não. Mas enfim, é só. E aí ali, Ernest, eu vi que tem umas pessoas perguntando, tu falou ali, mas, por exemplo, ser mais específico no nome, porque o Vitor Gabriel. Cara, ele é pela esquerda e ele está jogando agora. Poderia ser o Félix e o Mercado. A gente não está aqui dizendo... A proposta desse momento não é propor uma escalação ideal, é explicar taticamente como Borré e Alejandro poderiam jogar juntos. A gente está fazendo esse desenho por causa dos dois. Exatamente, é Borré e Alejandro a discussão, Porque e não os outros. Vocês podem... porque isso é interessante. Vocês podem perceber que no slide anterior era Borré e Alejandro no ataque e um complemento. Né? Isso aí. Agora é a mesma coisa. É o Borré e o Alejandro no ataque é um complemento. O próximo slide vai ser também Borré e o Alejandro no ataque e um complemento. Porque a gente está botando as possibilidades em cima daquilo que vocês, né, falaram ontem. Até porque teve programa ao longo de ontem até hoje, agora de começar esse nosso aqui, que dizia que não dá para jogar Alejandro. Que teve pessoas integrantes dos programas que disseram que não dá para os dois jogar juntos. Hoje todo mundo, na verdade, todos os programas hoje, eu sei porque eu acompanhei. A Grenal hoje, a gente fez essa discussão, sala de redação fez essa discussão, os donos da bola fez essa discussão, e agora é a nossa vez de fazer essa discussão. E aí nós temos um cara aqui, que é o Bolívar, tudo, falando, né? E outra, agora, essa formação assim, formação que a gente já viu o Pesolano em outras ocasiões usando, né? Que é o 3 zagueiro, que é o famoso 3-5-2, né? Ou o 3-4-3, como a audiência quer colocar aí, tá? Isso ofensivamente, tá? E tu vê que as pessoas às vezes falavam, né? 3 zagueiros é muito defensivo. Cara, é muito ofensivo. Uhum. É muito ofensivo. Porque ali, tu tem os 2 caras da frente, tu tem uma linha de 3, que é Bernabé, Alan Patrick e Vitinho, e tu tem mais a chegada do Paulinho, que é um cara com perfil de chegada. Então eu estou falando de 6 jogadores atacando numa linha ofensiva. E o Pesolano tem esse conceito. Exatamente. Tem que então, ser, vocês podem reparar, quando o Inter está no terço final, o problema é que, enfim, falta ali mais entrosamento, eu acho. A gente viu isso no Grenal, cara, que o Inter chegando com muitos jogadores na área. 4, 5 pisando na área ao mesmo tempo. E aí, defensivamente, a gente mantém esses 3,
Aí Bernabé, já por característica, entra na linha defensiva e Vitinho também. Será que não entra nessa ala direita específica o Bruno Gomes nesse contexto, Bolívar? Não fica muito aberto o time com o Vitinho? Por isso que eu falo, tipo assim, ó, a gente está colocando aqui jogadores com função, né? Tipo assim, o Bruno Gomes, se a gente for jogar praticamente em casa, com 3-5-2, o Vitinho ele é mais produtivo, porque a gente vai atacar mais o time do que o Bruno Gomes. Certeza. Vai depender do contexto, né? Do contexto de Que contra tem a ver o quem tu vai adversário, jogar, isso. do adversário. Então, na verdade, entra Vitinho, fica defendendo num 5-3-2, porque daí Alan Patrick novamente entra entre Paulinho e Vidagra e fica Borré e Alejandro. E esse slide, ele deixa muito claro aquilo que a gente falou antes do Carboneiro, né? Por que sai o Carboneiro e não o Vitinho? Porque o Vitinho está recompondo ali como um lateral direito, basicamente, né? Porque nessa situação, a gente já viu times jogando com uma linha de 5 defendendo com o ala. O ala, ele entra do lado do Félix Torres ali. Tu já tentou imaginar o Carboneiro ali defendendo? Não, jamais. Não, e outra, não. né? E o Carboneiro, ele duplica com o Bernabé e nem tem o que fazer. Exatamente. O Bernabé não joga pelo lado direito, joga pelo lado esquerdo. É isso o aí. Vitinho que recompõe ali pelo lado, no caso direito, junto com o Paulinho no meio do Félix Torres. Ó, se tu quer de repente, tá? Vamos trocar, que nem o Brião falou. Vamos colocar o Bruno Gomes onde está o Vitinho, tá? Sabe o que vai acabar acontecendo aí? O Paulinho vai utilizar mais aquele corredor do que o Bruno Gomes. E o Bruno Gomes fecha um cara por dentro. Tá assim, ó. Paulinho, Bruno Gomes. Sim, vai ficar quase um X, né? Isso aí. Vai ficar quase um X. O Paulinho indo em direção à linha de fundo, do escanteio ali. E o Bruno E Gomes o fechando Bruno por dentro. entrando. Exatamente, o Bruno entrando. E é legal isso, cara, porque olha só, essa formação, esse slide, é o 3-5-2 em defesa. Em defesa, exatamente. Se tu botar o 3-5-2 do ataque, que é o anterior, Bota no ataque aí, Bruno. por favor, Bruno. Aí, ó. Esse é o 3-5-2 do ataque. Ó. O Vitinho e o Bernabé estão lá na frente, estourando a liberação dos alas, né? Exatamente. E quem tá saindo pro jogo é o Vidagra e o Paulinho. Tu pode pegar ali e botar o Bruno Gomes na do Vidagra, se quiser. Exatamente. Tu pode botar o Ronaldo no lugar do Vidagra, se tu quiser. Sim. A gente tá botando só para mostrar que são dois volantes ali. Isso não aí. é o nome, não te apega ao nome, mas pega o modelo. E a gente Te colocou, agarra no modelo. A gente colocou ali o Vidagra porque sabe que o Paulinho vai chegar na frente. Isso. Tá entendendo? Porque um vai cobrir, né? Aí o Vidagra tem que cobrir o Paulinho, né? E Aqui, vai no ficar resumo ali. da ópera, olha a importância do Paulinho. A gente falou em várias formações, mas o Paulinho Sim. sempre com Para essa mim, o jogador presença mais ofensiva. sentido. Para mim, o jogador mais sentido no jogo contra o Atlético Com Paranaense. certeza. Se o Paulinho tivesse jogando desde o início e não o Tabata, para Com mim o certeza. jogo teria sido diferente. Porque ele traz isso, algo que o Bolívar, na análise anterior, já havia destacado. A possibilidade de fazer uma movimentação que confunda a marcação. Lembrando um time que o Bolívar fez parte, por exemplo, de 2006. Lembra o corredor esquerdo com Alex e Jorge Wagner? Os dois cumpriam a função de lateral e de meia. Havia uma troca constante trocavam. que enganava, né, a marcação. Exatamente. E o Paulinho pode fazer esse tipo de combinação no lado direito, por exemplo, com o Bruno Gomes. É. E pelo outro lado também, porque ele funciona muito bem nesses vários setores. Né? Exato. E aí tu imagina que o Inter vai estar recheado dentro da área, tu fazendo jogada com o Vitinho, com o Bernabé, tu tem Borré e o Alejandro dentro da área. Time imprevisível de marcar o Bolívar. Borré, Alejandro dentro da área, com o Alan Patrick chegando, ainda com o Paulinho e o Vidagra, ou o Bruno Gomes chegando como elemento surpresa. E outra, tu Tu coloca... teria 5 jogadores ó, dentro da área. Coloca de novo ali, Bruno. Volta ali para nós a formação, a 3-5-2 ali na fase ofensiva. Tu imagina eu que fui zagueiro, tá? Tu costuma marcar um cara só centralizado. Tu estaria pegando o Borré nessa marcação, possivelmente, né, Bolívar? Na Jogando mais verdade- pela direita. Mas aí, tipo, aonde que ficava a sobra? Tu sabe onde que é a sobra? É os laterais que são a sobra do time defensivo, porque os dois vão ficar por dentro. Vão ficar em cima dos dois zagueiros. Os zagueiros não têm sobra. Legal. Tu tá Passou do entendendo? zagueiro é com goleiro. Com goleiro, porque Última instância. lateral não sabe fazer a cobertura. Por dentro, não. Legal. Tem uma galera falando aqui, ó. Por exemplo, o Alex Lima tá dizendo que o Carboneiro não pode ser banco nesse time. Vai o Borré pro banco, então. Já o Lauro, ele botaria esse 3-4-3 com o Vidagra na zaga, eu botaria o Bruno Gomes de volante. E O Vidagra não tem muita altura para zagueiro, né? Seria mais uma função de um líbero com saída. Talvez um líbero com saída. Baixa a estatura da linha de defesa. O Luiz, por exemplo, diz assim, ó, o Luiz Henques, tirar Carboneiro é o atacante mais perigoso que temos. Eu não concordo. Vamos trazer isso para o debate. Porque, olha só, beleza, a gente está tentando explicar que o Vitinho é o que mais recompõe.
Beleza? Tranquilo. Bolívar, treinador ou até jogador, tá? Aí tu escolhe como tu quer responder isso aqui. Como tu explica pro Carboneiro, velho, ou tu recompõe ou tu vai pro banco. Como tu explica isso para ele, mesmo ele sabendo que ele é esse cara mais perigoso aí que o nosso parceiro colocou no chat? Cara, é muito simples, cara. Foi o que eu falei agora há pouco, quando eu e o Ale, a gente começou a conversar. Hoje não tem mais jogador que não aprenda a marcar. O cara tem que aprender a marcar. Não se joga só com a bola no pé. Não se joga com a bola no pé. Vamos lá, já que a audiência quer... Vamos colocar Vitinho e Carboneiro, tá? Vamos colocar. Vamos lá que deu errado, como pode acontecer qualquer jogo. Tá perdendo o jogo. E aí os caras... Vai pro segundo tempo, os caras já estão cansados, Vitinho e Carboneiro. Quem que a gente tem de válvula de escape de saída para botar nesse jogo? Pelo menos enquanto não contratar um. Quem que tem? Gustavo Prado e João outro. Victor. Jogadores jovens. Um que não tá bem e o outro que é muito jovem. Tu tá entendendo? Então, tipo assim, a gente sabe que o Carboneiro é importante. O que a gente está falando aqui é recomposição defensiva. É o conceito, a galera tá presa no nome. Montar o time para atacar é uma coisa. O torcedor ele enxerga o time só para atacar. Ele não consegue enxergar o time para defender. E precisa ter. Só hoje, com a bola, onde está a bola, né? Exatamente. Cara, é que nem eu falo, tá? A audiência, isso até é uma pergunta para a audiência. Eu não sei se a audiência sabe quanto tempo em 90 minutos que um atleta... Vamos pegar o número máximo de minutagem que o cara fica com a bola no pé. Se a audiência... Chutem aí. Podem procurar no Google, pode procurar aí. Quanto tempo um jogador fica com a bola no pé, com a bola no pé em 90 minutos? Lembrando que hoje podem ser até 32 jogadores, talvez 34 com 2 concussões ao longo do jogo a serem utilizados na partida. Muita Mas gente eu entendo, essa bola, né? Eu entendo o nosso amigo que está acompanhando, porque eu tenho esse sentimento. E aqui eu quero compartilhar. E aí, como torcedor mesmo, eu gosto muito mais de ver o Carboneiro. Muito mais que o Vitinho, mas eu tenho que entender que ele não é disciplinado o suficiente para fazer essa função. Só que eu entendo o seguinte, enquanto ele estiver atacando e causando essa preocupação e causando situações de gol, me vale mais do que o Vitinho que está recompondo. Mas é opinião de torcedor. Não é uma análise tática dentro dessas premissas, desses modelos que a gente está fazendo aqui. Então, essa é a diferenciação. Como torcedor, eu gosto muito mais de ver o Carboneiro. Ali colocou 2 minutos, né? Zagueiro no máximo, não. O que mais pega a bola, vamos botar uma Lampatrick, um volante, é 1 minuto e 10, 1 e 20 no máximo estourando. O que nós estamos falando de Carboneiro para marcação? Se o cara fica com a bola 1 minuto e 20, Carboneiro, quantos minutos ele fica sem bola e só jogar com a cabeça para ter que marcar? 89, cara. 89 minutos tu passa taticamente tendo que fazer funções, sem a cara, bola. sem a bola. É uma conta muito importante para ser analisada. E o Carboneiro, não estou desmerecendo, obviamente, o que fez o Carboneiro até aqui no Inter, não por nada teve uma justa renovação executada. Mas num contexto, muitas vezes, onde o coletivo não funcionava, o Carboneiro, pela qualidade individual dele, conseguia ainda se sobressair e dar coisas ao time ofensivamente. Então ele brilhava mesmo no cenário da desgraça. Só que agora nós estamos, pelo menos, projetando um Inter que funcione coletivamente em 2026. Não seja um time que dependa do brilho individual de um ou outro jogador para salvar a lavoura toda santa vez. Um lampejo. Não, é que nem aqui, ó, mas é que aí que tá. Mas é uma pergunta inteligente até do Alex aqui, ó. Mas, Bolivar, você ia preferir marcar o Borré ou o Carboneiro? Só que são funções diferentes dentro do jogo, né? Tu jamais vai botar o Borré no lugar do Carboneiro. E nem o Carboneiro no lugar do Borré como 9. Não, e outra ou coisa... Ou como jogador de área. Mas, ô Bolívar, quer ver outra coisa que fica... Claro que tem a ver com a pelada, com a experiência que todo mundo tem com a pelota desde a infância. Mas, no geral... Marcação é individual, é encaixe e fim de papo. Não existe zona, não existe espaço, não existe... Sim. Então, tem marcação que é mista, tem uma série de coisas que acontecem ali. E vou citar o Ancelotti, na penúltima ou antepenúltima coletiva que ele deu agora, pela seleção. Aí ele naquele... Eu não sei como é que seria o equivalente a portunhol entre português e italiano. Portuliano. Deve ser algo assim, né? No portuliano dele lá. E aí ele diz o seguinte, não, o brasileiro ele gosta muito do jogo bonito com a bola, mas o jogo bonito ele também acontece sem a bola. E para mim isso é importante, o Ancelotti falando na coletiva, né? Ale, tu sabe onde que a gente vai ver essa obediência tática, se o Carboneiro ou o próprio Vitinho ou outra vai acontecer? Amanhã. Tu sabe por que amanhã?
Porque o Inter vai passar muito tempo defendendo sem bola amanhã. Sim. E amanhã a gente vai ver o comportamento. Se acompanha, se não acompanha. E aí tu sabe onde estoura? Estoura lá no lateral. E aí Porque o vão dizer lateral que vai ter a dobra. Aí vão falar que, por exemplo, o Carboneiro, se ele for indisciplinado, e o Bernabé a gente sabe que vai jogar, e aí depois vão responsabilizar o Bernabé. Aí vai ter dobra em cima do Pode ter Bernabé. certeza. Não, mas é que amanhã é 70-30, provavelmente, né? De posse de bola? De posse de bola. Ah, eu acho que sim. Tipo assim, e isso aqui eu não tô menosprezando o Inter. Não, isso não. é a característica do Flamengo. Nós vimos o Flamengo contra o Corinthians com um a menos jogando Isso. o tempo todo em cima. Porque, assim, ó, essa aula aí que tu acabou de dar, ela é legal pelo seguinte, nós estamos falando em cima do Inter e em cima do vento, né? Vamos dizer assim. A Isso. gente ainda tem que analisar tudo isso aí que tu explicou com o adversário. Exatamente. Né? Com a característica do adversário, como o adversário vem, qual é a sistemática que tu vai utilizar ao longo dos 90 minutos, ao longo dos 89, lá que ele falou que o cara não fica sem a bola, sabe? Então é todo um conceito que, cara, eu tiro o chapéu para tu explicar tão didaticamente, porque é fácil hoje, a gente já falou sobre isso em outros programas, né? O agendamento é muito fácil, né? Não dá para jogar junto. Aí dá um problema no ataque, o Inter não faz gol. Ah, é porque os dois não pode jogar junto. Uma dica, desconfiar de quem simplifica. Não é simples a explicação. Perfeito, exatamente. E assim, ó, isso que nós estamos fazendo aqui, gurizada, eu vou contar para vocês. A gente passou a tarde debatendo no grupo que o Intervenção tem, sabe? O Bolívar deu as dicas ali de cada sistema de jogo, né, de modelo tático e tal. Daí o Bruno fez as telas, aí o Bolívar já não, mas é que isso aqui é assim. Lembrando em cima da nossa enquete. Isso. E aí que tá, isso que é legal. A gente está fazendo uma pauta em cima do que vocês votaram ontem. Né? Então, esse é o que a gente quer fazer do Intervenção. A gente quer que vocês tragam também debates, que vocês tragam, né? Nos donos os caras acham que já não dá para jogar. O Bolívar explicou que dá, né? Então, por isso que eu digo, acho que é simplista demais dizer que não pode jogar junto, tá? Eu acho que tem que... talvez. Em algum momento em 2008 disseram também que o Alex, o Nilmar e o D'Alessandro não podiam jogar juntos como titulares. Isso. Certamente. Não, estou Exatamente. dizendo no programa específico. Em algum lugar certamente foi dito.